o novo formato de autorização de residência, que é pela CPLP, onde você faz o seu pedido online, paga uma taxa de 15 euros e dentro de 72 horas recebe o seu título de residência. E eu pergunto a vocês, eu tenho um agendamento no dia 21 de março. Terei que comparecer com o meu contrato de trabalho, para que efetivamente eu possa requerer a tão sonhada autorização de residência, né? Então, essa é uma exigência. Mas veja, o visto não me deu qualquer suporte, não me abriu nenhuma porta para que isso acontecesse. Estou distribuindo currículos, batendo em portas, visitando empresas, mandando para agências, da mesma forma que qualquer pessoa desempregada ou que tenha uma manifestação de interesse aqui em Portugal. E em algumas situações, o visto é recusado por desconhecimento dos empregadores. Esta é a realidade, né? Ou melhor, esta é a minha prática, o que eu estou vivenciando aqui com esse visto de procura de trabalho. A gente tem aqui, ó, o cais daí, ó, lá, ali é o cais de Gaia, ó, e lá é a Ribeira, é o cais. E as pessoas tudo no... Aí é o passeio das 7 pontes, esses barquinhos, você pega ali na Ribeira. Tudo junto dela, que além de você estar filmando... Eu tenho as informações. Você pega na Ribeira e faz, eu acho caro, eu acho necessário. Quanto é, né? Mas sei lá, 28 euros por pessoa. Você vai nas 7 pontes e volta. É sem graça, eu acho. Eu prefiro assim, ó, andar aqui do lado, ó. Vai virando. Filme é praia, filme é praia fluvial. A minha praia não é de praia, não. Onde eu tomo banho é, né, na praia do Rio Douro. Eu tenho minha praia ali. É lá perto de casa. É o exército, tem uma coisa do exército. Nós conhecemos ali. Aqui tem muitos casamentos. Pronto, tá aí o Gabriel chegando. E assim nós colocamos um ponto final nessa primeira etapa do nosso planejamento de um novo começo em Portugal, qual seja o pedido e a emissão do visto de procura de trabalho. Contextualizando rapidamente para aqueles que não nos acompanham, nós demos entrada no visto juntos, fomos os primeiros a dar entrada na VFS de Salvador, caminhamos o tempo todo junto, cumprimos todas as exigências do consulado em tempo, né, juntos, e o meu visto saiu no dia 16 de janeiro, mais de 60 dias depois de darmos entrada, demos entrada em novembro, e o dele veio a sair em fevereiro, 20 de fevereiro, eu acho, um mês depois. Por opção, fiquei em Salvador ainda, apesar de já estar com o meu visto em mãos, aguardando o Gabriel chegar, e por circunstâncias acabei vindo uma semana antes dele. Então, quando ele chegou agora, aí, nesse momento que vocês viram, eu já me encontrava aqui em Portugal. Bom, mas aí então, virada essa página, nós começamos então essa jornada aqui em Portugal. Meu nome é Haroldo Barreto, eu vim para Portugal com visto de procura de trabalho, e se você está em vias de receber o seu visto, ou mesmo está pretendendo dar entrada no processo, ou está na dúvida se vem como turista, você está no lugar certo. Esse é o homem que sai para procurar trabalho, disposição total, descendo escada. Agora para voltar, subindo escada, aí a coisa já é outra.
Então, meu nome é Haroldo Barreto, sejam bem-vindos ao canal Imigração Sem Embaraço. E vamos agora tentar, que é o assunto do nosso vídeo de hoje, mostrar para vocês como chegamos aqui em Portugal com esse visto de procura de trabalho. Quais foram os nossos primeiros passos, quais foram as facilidades que esse visto nos trouxe e quais foram as dificuldades também que nós encontramos. Pretendo com esse vídeo trazer elementos, né, de uma situação prática vivenciada aqui em Portugal, né, onde nós tivemos as questões como retirada de documentos, arrendamento, abertura de conta em banco, procura de trabalho, e falaremos também sobre a questão do agendamento, que já se avizinha, né? No nosso caso, temos aqui para o final de abril, nós já estamos em março, e quais são as perspectivas e quais são as coisas que ainda não conseguimos atender às exigências para comparecer à entrevista do CEF com o nosso, e requerer a nossa autorização de residência, né? Então, vamos trazer aqui elementos, como disse, que vão trazer, que vão aclarar um pouco, né, para aqueles que estão em vias de receber seu visto, para viajar, né, para começar também essa jornada aqui, e ou mesmo aqueles que estão ainda na dúvida se dão entrada no visto ou se vêm como turista, né, na possibilidade, na perspectiva de fazer uma manifestação de interesse e logo em seguida requerer a sua autorização nesse novo formato, que é pela questão da CPLP. Então, fiquem conosco, você está no lugar certo se você tem essas questões para serem resolvidas. Então, vamos ao nosso primeiro tema. Bom, inicialmente, nós aportamos aqui em Porto e, por verificar as facilidades que contávamos naquele local, né, deslocamento, né, transporte, né, muito fácil, metro, comboios, autocarros, aplicativos, né, táxi por aplicativos, e sem falar da proximidade, né, com todos os órgãos que precisávamos para tirar documentos, bancos, mercado. Então, pensamos a princípio em nos estabelecer por ali. Claro, também pela maior quantidade nas ofertas de trabalho. Mas logo vimos que não seria possível, porque os arrendamentos naquela região muito caros, pessoas que estavam próximas a nós lá no nosso alojamento estavam alugando um quarto por 400 até 500 euros, isso com banheiro compartilhado. E vimos que isso não seria viável, né, dentro do nosso planejamento. Praticamente 500 euros, digamos assim, dentro de 4, 5 meses, não colocamos tanto, né, mas 2 meses procurando trabalho, né, ou mesmo os 3, 4 meses, né, que seria o período do visto, a gente já teria aí uma boa sangria nos nossos recursos. Isso sem contar as outras despesas com alimentação e levando em conta que tanto a água quanto a energia também seria compartilhada com os outros moradores daquele mesmo alojamento. Então, praticamente fomos empurrados, né, a vir para o interior de Portugal. Depois de olhar a OLX, grupos, né, de WhatsApp e Facebook, fizemos alguns contatos, inclusive em Porto também, né, como opção ainda, e verificamos que as exigências para o arrendamento a gente não tinha como atender. Nos defrontamos com senhorios que pediam. Primeiro, alguns disseram que não alugavam para brasileiros, né? Essa é a realidade. Vocês devem acompanhar aí os outros canais, sabem das dificuldades que os imigrantes brasileiros estão tendo
com arrendamento por conta de alguns nossos conterrâneos que vieram para cá e tiveram, assim, digamos, maus procedimentos. E depois me exigiram um contrato de trabalho de 6 meses. Eu vim para cá com um visto de procura, não teria como atender tal exigência. Também fiadores, também não conhecia ninguém aqui para fazer isso. Isso sem falar na renda e na calção, né? Que chegaram a pedir 3, 4 rendas, 4 calções, uma renda, mas 3, 4 calções. Bom, então viemos aqui para Covilhã, né? Conselho de Covilhã, distrito de Castelo Branco. Aqui nós encontramos uma facilidade onde só nos foi exigido uma renda e 2 calções. Alugamos um imóvel bem simples, que é esse que vocês estão vendo aqui, a cozinha, né? Aqui atrás de mim. Essa porta aqui já é da casa de banho. Bom, nós não encontramos um imóvel mobiliado, né? E aqui eu faço a primeira observação para vocês. Se tiverem a oportunidade, da opção entre um imóvel mobiliado e um sem mobília, optem pelo mobiliado. Por quê? Aqui, como eu disse, nós só tivemos a cozinha, né, equipada. Mas não tínhamos colchões, né, móveis de quarto, de sala. Bom, gente, tudo muito caro comprar móveis em Portugal. Alguns vão dizer, mas Haroldo, a gente vê falando aí que as pessoas colocam na porta de suas casas aquilo que elas não querem mais e fazem doações. Bom, não foi a minha realidade. Aqui, quando eu encontrei usado, queriam muito caro para venda, e as lojas, né, para compra de novos, muito caro, para você ter uma ideia. Um colchão do mais barato custa 150 euros. E sem falar na dificuldade que você não conhece ninguém, os carretos são muito caros, você não tem um carro quando chega num lugar desse, não sabe ainda se deslocar, enfim, toda a dificuldade de chegar até o local, comprar, trazer, montar, né? Então, e tudo é muito caro. Então, e aí vocês também perdem muito tempo, né? Ao invés de estarem com foco naquilo que é o objetivo, que é procurar o trabalho, vocês vão estar primeiro cuidando de se estabelecerem, né? É uma situação básica, mas é prioritária. Não tem como você estar saindo para procurar trabalho e à noite, quando voltar, estar dormindo no chão com frio de 2 graus, como a gente já pegou aqui em Covilhã. Então, gente, a questão de comprar a parte de cobertores, né, de pratos, né, de talheres, enfim, tudo isso é um custo muito alto. E como disse, se vocês tiverem a opção de vir para um imóvel mobiliado, façam essa opção, porque além de economizar, vocês ganharão tempo, né? Vocês serão muito práticos. Isso eu não fiz, tá? Além de que aquilo que vocês comprarem depois, numa necessidade próxima de mudança, poderão ter que se desfazer e irão certamente perder dinheiro. Bom, para um bom entendimento, né, a gente vai começar do início, né? Claro que vamos tentar ser sucintos, mas também não dá para pular etapas para que não prejudique o entendimento daqueles que sinceramente estão buscando entendimento de como se dá esse processo. Para você que está aí com seu visto na mão e com a passagem já comprada, pronto para embarcar, isso aqui, o que eu vou falar para vocês é muito interessante. Chegando em Lisboa, que foi onde nós pisamos na Europa, né? Primeiro ponto, tínhamos uma conexão para Porto. Ao passar pelo agente, né, fomos chamados, né, e entreguei meu passaporte. Ele olhou o passaporte e me perguntou: "Senhor Haroldo, o que é que o senhor veio fazer aqui em Portugal?" E eu disse: "Vim com visto de procura de trabalho." E ele olhou para mim e disse: "Como assim?"
Aí eu pedi, né, pedi licença, tomei o passaporte na mão dele, folheei e entreguei a ele na página. Ele olhou e disse, ah, sim, mas o que vem a ser isso? É um visto novo, né, seu Haroldo? Bom, ficou claro ali para mim que ele não tinha conhecimento do visto, né, desse tipo de visto. Gente, essa foi a minha primeira impressão que eu tive do que seria a minha jornada aqui com esse visto de procura de trabalho. Eu pensei, cá comigo, se o agente de imigração, a pessoa diretamente ligada a essa avaliação e recepção, né, para permitir a entrada de pessoas no país, não tem conhecimento desse visto, imagine o empresariado que vai nos dar o emprego, os órgãos que vão nos dar os documentos que nós precisamos. Então, essa foi a minha primeira recepção. Visto o visto. Depois que ele chamou outros agentes, né, que vieram 2, olharam o visto, né, e um comentou, inclusive, é verdade, já recebemos um aqui nessa semana também. E o que ele me disse foi, seja bem-vindo, seu Haroldo, e boa sorte. Não me pediu mais nada. Bom, com relação à imigração do Gabriel, a coisa não foi tão facilitada. Ele me contando que entregou o visto, entregou o passaporte ao agente, e ele perguntou o que ele estava vindo fazer aqui em Portugal. E o Gabriel disse que veio para procurar trabalho, que tinha um visto que permitia essa entrada legal para que ele pudesse fazer o que ele veio fazer. O agente, então, pediu a ele o arrendamento, né? E ele teve que comprovar 120 dias, na hora até ele entregou um incompleto, e ele perguntou, e esse período aqui, seu Gabriel, onde é que o senhor pretende ficar? Foi quando ele verificou e percebeu que estava faltando um arrendamento, ele entregou. Ele exigiu PB4, na época que a gente veio, eles ainda estavam, o PB4 ainda valia, né, como documento válido para esse visto. Ele pediu a passagem de retorno do Gabriel, enfim, ele pediu todos, inclusive a comprovação do meio de subsistência, né? Então fica o alerta aí para aqueles que estão vindo, que pode ter uma entrada facilitada, como foi a minha, mas também pode ter uma inquirição, né? Uma verdadeira inquirição, como foi a imigração do Gabriel. Então, gente, não facilitem, não coloquem o planejamento de vocês a perder, né? Depois de tanto sacrifício, né? Tanto esforço, né? Tanto custos. Então, vocês sejam cautelosos e tragam. Vocês podem me dizer, Haroldo, mas o visto demorou bastante e expirou os prazos que eu tinha com os arrendamentos, com os alojamentos feitos, e eu tive que cancelar. Então, refaça tudo, tá? Refaçam, porque pode realmente dar um problema e vocês colocarem o planejamento de vocês a pique. Bom, como vocês sabem, até porque eu já comentei em outros vídeos nossos aqui do canal, o visto de procura de trabalho não nos franqueou o documento NIS e nem o NIF, né, que é imprescindível para qualquer passo que você venha andar aqui em Portugal. Você não tem como arrendar um imóvel se você não tiver o NIF. Você precisa do número de contribuinte para que você possa formalizar um contrato. Você não tem como comprar um veículo. Enfim, você não tem como fazer um contrato de trabalho, você não tem nem mesmo como ser contratado, que é o objetivo do visto de procura de trabalho. Na mesma linha segue o NIS, né? Também o NIS é importantíssimo, né? Os 2 documentos básicos que você tem que ter para iniciar sua jornada aqui, sua vida aqui. Bom, o NIS, pessoal, o NIS, como vocês também já devem saber, comentei também no outro vídeo, e muita gente aqui está a falar disso,
já é possível vocês requererem online, né? Então, eu fiz essa solicitação ainda em Salvador. E quando cheguei aqui, me dirigi à Segurança Social, já tinha recebido um e-mail confirmando a atribuição de um número, e fui lá e peguei o meu. Mas, infelizmente, isso não aconteceu com o Gabriel. Chegando aqui, eu recebi um e-mail dizendo que o dele, por uma inconsistência de dados, não foi atribuído um número. Eu me dirigi à Segurança Social com ele, filas imensas, né, lá em Porto, muito difícil, foi o que encontramos lá. Talvez o interior, né, aqui mesmo em Covilhã, onde me encontro nesse momento, seja um pouco mais fácil isso. Mas lá em Porto foi muito difícil, né? E conseguimos solicitar o NIS dele lá presencialmente. Viajamos aqui para Covilhã, já se passaram mais de um mês, né, da solicitação dele, e até agora ele não recebeu o NIS. Nos grupos de WhatsApp, Facebook, que eu participo, a reclamação é geral. Muita gente recebendo dentro de uma semana e muita gente com mais de mês sem receber. Ou seja, isso está meio que sem critério de emissão. Então, aconselho a vocês, né, mais uma dica, que estão aí no Brasil ainda, solicitem logo o seu NIS antes de viajarem, né? Bom, com relação ao documento NIF, né, nós nos dirigimos ao posto aqui das finanças e tínhamos a informação de amigos que estavam aqui que haviam se dirigido para lá e tinham conseguido um agendamento para aproximadamente um mês. Bom, diante da realidade, nós também fizemos o mesmo. Nos dirigimos para lá e tentamos fazer esse agendamento. Qual foi a nossa surpresa? Que no caso dele, ele foi atendido e conseguiu um agendamento. Saiu de lá com uma data para voltar e fazer o NIS, né? O NIF. No nosso caso, de imediato me pediram o NIF do meu representante fiscal, ou seja, uma novidade. Eu não tinha ainda um representante fiscal, eu fui para fazer um agendamento e iria providenciar esse representante para levar na data. Ou mesmo fazer como as pessoas falam aqui nos vídeos, né? Que pegam pessoas próximas ali, que ficam, que se disponibilizam, né? Para cobrar, para fazer isso. Então ali já veio minha primeira barreira, né? E pensamos então em vir para o interior, onde é uma cidade menor, né? Aqui no norte de Portugal. Contaríamos com a facilidade, né? Que muita gente diz que chega lá com um representante fiscal e pega o NIF na hora, é emitido na hora. Só que quando avaliamos, né, o custo do deslocamento dessa passagem, né, mais o custo que teríamos com o representante fiscal, não valeria a pena. Então, gente, não teve jeito. Tive que pagar para fazer o NIF. Né? E me foi cobrado 50 euros, né, por pessoa, né? Para mim e para o Gabriel foram 100 euros. Então, para vocês que estão vindo, se não vierem para um interior diretamente e lá pagarem 30, 40 euros para um representante fiscal, se não tiverem uma pessoa amiga que possa fazer isso, vocês vão ter que, se tiver em cidades como Porto, Lisboa, onde a demanda é muito grande, vocês vão ter que pagar mesmo, porque pagando é muito rápido. Eu recebi o meu com 48 horas, tá? Então, outra dica, para que vocês não percam tempo, porque assim, aqui tudo é muito rápido, a gente precisa tomar decisões rápido, precisa pensar lá na frente. E se a gente não tiver informações práticas, você acaba se atrapalhando. Então fica a dica. Se não for para o interior e contar com facilidades, né, de um lugar menor, né, que não tenha tanta demanda assim nos órgãos, paguem, né,
negocie e paguem logo e retire seu documento de contribuinte, porque aí vocês vão poder fazer o contrato de arrendamento, vão poder comprar um veículo se houver assim a necessidade. Enfim, a vida começa a andar. Bom, outro passo importante, né, para todos que chegam em Portugal, além da documentação, da morada, é a conta em banco, né? Eu, na minha estada em Porto, tem uma praça lá, eu esqueci o nome agora, fica próximo da Câmara Municipal, onde se reúne praticamente boa parte dos bancos que atendem aqui em Portugal, né? Santander, Caixa Depósito aqui, Milênio, enfim, uma série de bancos. Nenhum desses bancos, olha que eu fiz uma verdadeira peregrinação, fui entrando em um por um. Nenhum banco se dispôs a abrir conta para mim. Tá? Exigiam um contrato de arrendamento. Então, como eu estava alojado, né? Eu tinha uma reserva em hotel, então isso não possibilitou que eu fizesse a conta. Já chegando em Covilhã, depois do arrendamento feito, contrato em mãos, eu me dirigi ao novo banco e lá sim consegui abrir a bendita conta, né? Me foi exigido somente o número do contribuinte, meu número de telemóvel, o contrato de arrendamento e 50 euros para abertura, né? Agora, saliento que também foi exigido o CPF, isso mesmo, me pediram o CPF do Brasil, tá? Meu número de contribuinte do Brasil. E foi para uma análise e somente com 72 horas eu recebi o comunicado que a minha conta estava liberada. Então está muito difícil abrir conta aqui em Portugal. Tá? Muito difícil. Mas se vocês respeitarem esses passos, né, vocês economizarão tempo também. Não adianta ir para lá sem um contrato de arrendamento. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa chegada e ida à IEFP. Como vocês sabem, nós fizemos uma manifestação, né, na verdade uma declaração, que é exigido no consulado para que você possa requerer seu visto. E essa inscrição, né, lá no IEFP é feita previamente e eu imaginei que chegando aqui eles teriam conhecimento da nossa condição de visto de procura de trabalho. Qual foi a minha surpresa, mas que não tão surpresa assim, porque já tivemos a experiência lá na própria imigração com um agente que desconhecia o visto. Também aqui em Covilhã, no IEFP, as pessoas não tinham conhecimento do visto de procura de trabalho. E lá em Porto, eu tentei fazer essa inscrição e não foi permitido. Disseram que lá só atendia para quem estava desempregado, quem já tinha o primeiro emprego. Estava desempregado. Quando eu mostrei a manifestação, né, a impressa que a gente fez aí para entregar no consulado, aí foi que eles entenderam do que se tratava e fizeram um agendamento para um mês. Ora, você chega para procurar trabalho, tem 4 meses para fazer isso. No meu caso, então, eu já tinha perdido um mês lá no Brasil esperando o visto do Gabriel, né? E esperar mais um mês para fazer uma inscrição não tinha propósito, né? Então, aqui em Covilhã, eu já consegui fazer isso. Mas também não adiantou de nada, né? Porque o que eles fizeram comigo foi indicar sites de agências de emprego que fazem essa intermediação de mão de obra com as empresas que contratam.
Mas esses sites já estão nos grupos de trabalho, nos grupos aqui de imigrantes, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? Então, as pessoas que fazem vídeo já alertam isso, já dão os links. Então, praticamente não conta com nenhuma facilidade. Outra coisa é que o visto de procura de trabalho não lhe abre porta nenhuma. Nenhuma. Se vocês forem olhar bem, até agora, em tudo que nós falamos, o visto de procura de trabalho não facilitou minha vida em nada aqui. Tá? Isso é importante frisar, né? Talvez você possa dizer, mas Haroldo, lá na imigração, eles simplesmente pegaram o seu visto e lhe deram boas-vindas. Foi assim. Mas também tem gente que vem como turista e eles simplesmente pegam o visto, pergunta o que veio fazer, a pessoa diz que veio turistar, veio passear, e eles dizem, seja bem-vindo, boa estada, e deixa passar também. Então, eu não posso usar isso como parâmetro de vantagem, né, conseguida porque o visto me proporcionou isso. Tá? Vamos aos próximos pontos, que eu ainda tenho muitas questões sensíveis para tratar com vocês. Vamos ver agora, na prática, digamos assim, a diferenciação de quem procura um trabalho aqui com o visto de procura de trabalho e quem procura com uma manifestação de interesse, simulando a entrada como turista e vindo a fazer essa manifestação e buscando agora se legalizar. Bom, agora vamos adentrar numa questão muito sensível, né? A questão do visto propriamente dito, né? Visto de procura de trabalho. Bom, nós viemos para cá com o visto de procura de trabalho. Em que esse visto nos ajudou nesta missão, né? Nesta proposta de procura de trabalho, né? Para começar uma nova vida aqui, que se estabelecer aqui. Gente, alguns empregadores que eu tive contato, quando na entrega do currículo, eu falava que estava vindo com o visto de procura de trabalho e eles me perguntavam, o que é isso? Nós não conhecemos. Vou me informar com o nosso contabilista se eu posso contratar desta forma. E diziam para mim claramente, o que a gente contrata aqui é se você tiver o título de residência ou mesmo se você já tiver uma manifestação. Teve um casal de amigos nossos, que eu sempre falo nos meus vídeos, que nós inclusive orientamos na documentação para o pedido do visto, em que eles me ligaram e disseram, Haroldo, esse visto só tem me atrapalhado. Eu estive numa entrevista de trabalho em uma fornecedora de telefone, né, de telefonia aqui em Portugal, e eles disseram que não iriam me contratar porque eu não tinha uma manifestação de interesse. E que se eu fizesse essa manifestação, eles me contratariam. Eu disse, mas você não pode fazer essa manifestação. Primeiro que você precisa de um contrato de trabalho para fazer a manifestação de interesse. E segundo, que você colocaria a perder o seu visto. Né? Então, muito difícil, o visto realmente não se presta para o que se propôs, né? A verdade é essa. Hoje, traçando um paralelo com a situação de quem já está aqui em Portugal e fez uma manifestação de interesse recente, né? Eu digo recente porque até 31 de dezembro, né, que foi o prazo, 31 de dezembro de 2002, que foi o prazo dessa primeira etapa para que as pessoas pudessem aderir ao novo formato de autorização de residência, que é pela CPLP, onde você faz o seu pedido online, paga uma taxa de 15 euros e dentro de 72 horas recebe o seu título de residência. Eu pergunto a vocês, eu tenho um agendamento no dia 21 de março. Terei que comparecer com
com o meu contrato de trabalho, para que efetivamente eu possa requerer a tão sonhada autorização de residência, né? Então, essa é uma exigência. Mas veja, o visto não me deu qualquer suporte, não me abriu nenhuma porta para que isso acontecesse. Estou distribuindo currículos, batendo em portas, visitando empresas, mandando para agências, da mesma forma que qualquer pessoa desempregada ou que tenha uma manifestação de interesse aqui em Portugal. E em algumas situações, o visto é recusado por desconhecimento dos empregadores. Esta é a realidade, né? Ou melhor, esta é a minha prática, o que eu estou vivenciando aqui com esse visto de procura de trabalho. Outra coisa bem importante. O Gabriel, ele é engenheiro civil, recém-formado no Brasil. Chegando aqui, nós preparamos currículo tanto para essa área de engenharia, como para a área de lojas, né? Porque ele também, durante o período que estudou, nos finais de ano, ele trabalhava nos shoppings. E também como confeiteiro, né? Na área de restauração. Porque ele também gosta de fazer doces, essas coisas, e fez um curso lá no Brasil. Justamente no período que estava formado em engenharia, sem conseguir trabalho, ele adquiriu essas habilidades, né? Quem chamou para trabalhar? Um hotel, justamente a área de restauração. Ele iniciou de imediato, ou seja, estava no lugar certo, na hora certa. Na entrevista mesmo, ele foi convidado a conhecer a cozinha, ficou lá, treinou já com a pessoa que estava de saída, que ele iria substituir, que era responsável por essa parte de pastelaria. O proprietário, né, o empregador, sugeriu que ele passasse 15 dias na função para se adaptar. Passados 15 dias, foi feita a proposta de contrato de trabalho. Mas, pasmem, o Gabriel não pôde ser contratado. Ele não tem contrato, ele continua trabalhando. Ele tem a promessa de que será contratado, registrado regularmente. Mas ele não foi contratado por uma questão dele mesmo, porque ele não tem o NIS ainda. Veja, a pessoa vem para trabalhar com visto de procura de trabalho, encontra o trabalho e não pode ser contratado. Porque as estruturas não permitem que ele tenha um documento em tempo para ser contratado. O Gabriel, ele tem um agendamento no dia 24 de abril. Apesar do visto dele sair 30 dias depois do meu, o agendamento ficou próximo. O meu é dia 21 de abril, o dele já é dia 24. A gente não entende esses critérios, né? Por que as coisas acontecem dessa forma, né? Quem analisa isso, qual a expertise dessas pessoas, qual é o bom senso que se usa para fazer essas coisas, né? Então, gente, esse visto de procura de trabalho, volto a dizer para vocês, não nos ajudou em nada. Tem gente aqui com visto de procura de trabalho desistindo e fazendo a solicitação nesse novo formato, que é pela CPLP. E recebendo, porque quem entrou aqui com o visto de procura de trabalho, ou com qualquer outro visto, a lei hoje permite que você pegue sua autorização. Bom, essa é a situação do visto de procura de trabalho. Esses são os elementos que eu trago para vocês fazerem as análises de vocês neste momento e poderem avaliar aqueles que ainda estão por aplicar o visto ainda, e ao passo também que eu trago possíveis caminhos, né, alertas, né, de situações difíceis, né, que podem se tornar um verdadeiro obstáculo para o projeto de vocês. Então, eu espero que com essa experiência que eu estou passando para vocês, com essa minha vivência prática, vocês possam ter uma visão mais ampla
dentro do planejamento de vocês e possam fazer opções mais assertivas, né? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Peço desculpas porque ficou um pouco extenso. Há muito tempo que eu estou pretendendo fazer esse vídeo. O último que eu fiz tem mais de mês. E muita gente a me cobrar, né? Querendo notícias, querendo mais informações, querendo mais dicas práticas, né? De como chegar aqui em Portugal com esse visto de procura de trabalho. E então, nessa oportunidade, eu acabei trazendo para vocês todo esse arcabouço, né? de caminhadas, de informação, de experiências, e por isso o vídeo um pouco longo. Finalizo aqui agora, desejando a todos sucesso na jornada de vocês, e ficamos por aqui. Devo trazer um outro vídeo para vocês agora, mostrando, trazendo informações de como foi a nossa entrevista no CEF, né? Já de posse, talvez, do nosso cartão, né? de autorização de residência, quem sabe, que Deus permita. Abraços em todos, e comentem, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês, quem já estão aqui, os que estão aqui, o que vocês contaram com facilidade com esse visto de procura de trabalho, aquilo que não condiz com a minha realidade, né, o que vocês tiveram de oportunidades diferentes, e também a avaliação de vocês sobre tudo isso que está acontecendo com relação a essa nova proposta de autorização de residência, se ainda assim vale a pena toda a dificuldade que é a emissão, se submeter, né, a toda essa dificuldade que é para a emissão do visto de procura de trabalho. Fico por aqui, até o próximo vídeo.